Quando se refere a cabelo, existem três perguntas que eu recebo com frequência. Eu tô falando aqui cabelo, mas é pessoal. São perguntas que são relacionadas ao meu próprio cabelo, né? As perguntas que as pessoas mais me fazem com relação ao meu cabelo. A primeira, eu vou falar logo as três, né? E aí no decorrer do vídeo a gente destrincha, né, a respeito de cada uma dessas perguntas. A primeira é com relação à transição. Eu sou terapeuta capilar, sou cabeleireira, sou tricologista, mas mesmo assim eu passei por três transições. E por que eu passei por três transições? Isso tem a ver com as outras duas perguntas que as pessoas geralmente me fazem. E eu vou explicar para vocês já já. Mas a pergunta relacionada, né? Porque esse vídeo vai ser bem aleatório, eu não fiz um script, eu não deixei tudo preparado aqui para falar, eu só vou falando com vocês. Então eu espero que hoje eu consiga me expressar sem desviar tanto do foco, né? Como eu tô fazendo agora. Mas a primeira pergunta é: qual das três transições foi a mais difícil para mim? É uma das perguntas que eu mais recebo quando eu falo que já passei por três transições, mas que ao mesmo tempo nunca fui lisa. As pessoas ficam sem entender, mas se você nunca alisou o cabelo, como é que você passou por três transições? E qual das três foi a pior, na sua opinião? A segunda pergunta que eu mais recebo com relação ao meu cabelo é: eu prefiro ele mais cacheado ou eu prefiro ele mais alisado? Alisado, entre aspas, né? Porque quando eu escovo meu cabelo, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, e você prefere ele mais escovado, né? Ah, eu acho que você fica melhor, né? Combina mais com você ele escovado, ele liso, do que ele cacheado, do que ele natural. Aí elas me perguntam: mas você gosta mais dele cacheado ou ele escovado? Vai ter a ver com a terceira pergunta agora, né? Que a terceira pergunta é: o que é mais fácil? É sua rotina com o cabelo cacheado ou com o cabelo escovado? E o que lhe ajuda mais, faz você se sentir melhor? Agora a gente vai responder as três. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar para vocês, né? Uma coisa bem pessoal. Acho que já faz um tempo que a gente não tem um vídeo assim, em que eu explico a respeito do meu cabelo. Eu aproveitei hoje que ele tá num dia ruim, que antes que você diga, tá, esse cabelo tá ruim sim, meu cabelo fica melhor que isso. Fica melhor que isso e ele hoje tá rebelde, ele tá com raiva de mim. Não sei o que aconteceu, mas ele tá assim, né? Revoltado, todo estranho hoje. Ele não tá desidratado, ele não tá ressecado, ele não tá desnutrido. Vocês podem ver, só não tá da forma como eu gosto que ele fique. Eu gosto dele volumoso, eu ainda não quebrei bem o durinho dele. Apesar de que não tem tanto durinho hoje, né? Como o meu dia hoje não foi muito legal, então eu só lavei ele e passei o creme de pentear mesmo. Nem óleo eu ainda passei, nem reparador, nem nada. Vou passar aqui junto com vocês. Vou aproveitar que vou responder essas perguntas e já ir passando o óleo. Mas voltando para não continuar desviando do assunto, né? Porque eu tenho uma tendência grande a isso. Respondendo a primeira pergunta. A pior transição que eu tive foi a primeira. Como eu mencionei, eu nunca fui lisa completamente definitivo, né? Aquele que a gente vai lá, faz uma progressiva ou passa tioglicolato de amônio. Então, eu nunca usei creme alisante para alisar mesmo o cabelo. O que eu sempre utilizei foram tioglicolatos, aminoácidos, cisteína, esse tipo de coisa para abertura de cacho, né? Até, deixa eu ver, vai fazer 5 meses já atrás, eu estava utilizando um produto para progressiva, alinhamento, né? Para abrir mais os cachos. Dei um tempo porque
eu tô em fase de crescimento capilar e aí é jogar água, ou jogar dinheiro pelo ralo, jogar água pelo ralo, jogar dinheiro pelo ralo. Esses pinujinhos aqui, gente, ó, é tudo crescido, nascido já. Eu tava com bastante queda. E aí o tônico me ajudou bastante. Mas a primeira transição, né, ela foi difícil porque eu queria deixar o relaxamento. Eu usava relaxamento no cabelo, os cachos eram mais abertos, bem mais aberto, o cabelo era bem mais esticadinho, né? E eu tive uma queda considerável aqui, né? Meu cabelo ele caiu bastante, ficou com entradas bem feias e eu decidi parar com os produtos químicos para transformação, né? Para alisamento ou relaxamento. E aí, minha gente, a parte mais esticada, porque ele não era liso, mas eram cachos bem abertos mesmo. Começou a quebrar, como eu acredito que vocês já sabem que quando a gente para de utilizar esses produtos químicos, né, a parte ali que não está recebendo nenhuma coisa nem outra, ela acaba começando a torar. Sem falar que a gente tá falando de volume. Se você é uma cacheada como eu, principalmente 3B aí, que o cacho é bem definidinho, e 3C também bem definidinho, então essa parte nascida ela vai ficar bem mais volumosa, bem mais cheia, porque é muitos cachos. E a parte alisada vai ficar minguada, aquele negócio esquisito pendurado. E o que foi que eu fiz? Eu não aguentei ficar 2 anos e meio esperando ele atingir aqui a altura do ombro, bem encaixadinho. Eu já tava com 11 meses de transição. Eu vi aquele monte de cachinho, que eu nem lembrava mais que eu tinha aqueles cachinhos tão fechados. Já fazia muitos anos que eu usava o cabelo daquela forma. Eu decidi simplesmente fazer o meu Big Shop, o BC, né? Com 11 meses. E eu fiquei com o cabelo redondinho. E pra mim foi um choque, porque eu sempre tive o cabelo longo. O cabelo batia na cintura, cacheado. E quando eu alisava, ia lá pra altura do bumbum. Então, pra mim foi terrível, terrível. A pior de todas foi a primeira. A segunda já foi um pouco mais relax. E eu fiz a segunda por causa, novamente, de alisamento, né? Eu decidi, por conta dessa meu despreparo emocional para a primeira transição, eu acabei relaxando esse cabelo e ele abriu demais em certas áreas, porque como eu trabalhava bastante com cabelos já alisados ou relaxados, não era muito a minha área ainda de especialização em cachos. Foi nessa época que eu comecei a me especializar mais em cabelo cacheado, 2012. Já tem 13 anos, gente, isso. Então, aí foi que eu fui entendendo, né, certas áreas da minha cabeça que tinha texturas diferentes de outras. Por exemplo, aqui o topo da minha cabeça, ele é 3C, né, aquele cacho bem mais fechado, um pouco mais encrespado, né, então ele é 3C. Uma maior facilidade para frizz, para porosidade, essa área do topo. Já as minhas laterais já tem a raiz mais lisa, mais aberta, e esse lado esquerdo ele é bem mais aberto ainda do que o direito. Então eu já tenho cachos mais 3B, 3A em alguns lugares, né? Porque, por exemplo, aqui ele não define muito bem, ele fica bem aberto. Então, tem áreas assim, totalmente diferentes, com texturas diferentes. Aí com isso, que foi que eu decidi fazer? Transição de novo, porque esticou demais os lugares que já tinha abertura de cachos suficiente, né? E os meus cachos já eram naturalmente mais abertos. Ok, consegui passar rápido até pela segunda transição, mas aí vem a terceira. Por que foi que ocorreu a terceira transição? Por causa
de descoloração. Eu fiz 4 descolorações seguidas, na época eu tava com mechas, e aí eu acabei esticando demais novamente essas áreas que eram mais abertinhas, e eu tive corte químico em outras áreas. Para não ficar com esse cabelo desigual, eu decidi fazer o BC de novo. Eu cortei dessa vez aqui, eu não fiz curtinho mesmo, redondinho. Eu já cortei mais aqui. E até o prezado momento, eu não precisei fazer uma quarta, graças a Deus, e não pretendo fazer quarta transição, né? Então, a primeira para mim foi a pior de todas. A outra pergunta era relacionada se eu prefiro ele alisado ou cacheado, né? Quando eu pego um pega-capá com o meu cabelo, eu preciso ir para algum lugar e ele não tá colaborando, ele não tá se encaixando na vestimenta que eu quero para aquele dia, né? O look que eu encontrei, que eu quero vestir naquele dia, que isso conta também. A estrutura corporal com a vestimenta que você escolheu, para a ocasião que você escolheu e o cabelo. Se não tiver tudo harmônico, você vai olhar assim, vai botar a culpa só em um, sendo que é o conjunto da obra toda. Então, tem dias que é difícil. Sendo que se o cabelo tivesse escovado, seria bem mais prático, né? E dizer que é mais fácil cuidar dele assim, eu discordo. Eu discordo, tem dia que só Deus aqui, viu? Né? Só que a gente sabe também que só na escova, só alisado tem seus pontos negativos também. Você fica escravo só de uma coisa, ou daquela rotina de calor, aquela coisa que não pode molhar de jeito nenhum. Se você quiser tomar um banho assim, sabe, lavar o cabelo, você não pode, porque tem que secar ele. Porque se ele secar naturalmente vai ficar estranho, não vai ficar igual, né, um cabelo natural. Tudo na vida tem prós e contras, né? E do meu caso, quando eu peso esses prós e contras, eu prefiro continuar com ele natural, me esforçar para manter ele o mais saudável possível, né? E longo. Porque eu sei que quanto maior ele tiver, mais fácil é para mim aceitá-lo. E quando eu quiser mudar um pouquinho, eu vou e faço uma escova. Aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, em um outro momento a gente conversa mais sobre esse assunto, porque senão ele vai ficar gigante. E tem gente que detesta meus vídeos. Vou botar assim, detesta meus vídeos, porque diz que eu falo demais, tá bom? Mas para quem gosta de me ouvir falar, né, conversar comigo aqui e a oportunidade de interagir comigo nos comentários também, que eu respondo todo mundo que bota aqui um comentário, faz uma pergunta, enfim, que interage comigo, eu gosto de responder. Então, para quem teve paciência, eu agradeço, muito obrigada. A gente continua nos comentários, tá bom? Se for do seu interesse. Beijo, lindezas, eu vejo vocês no próximo vídeo.